Olá, meu nome é Nilton Oliveira Gonçalves e este é o projeto Egalas de Responsabilidade Social via Inclusão de Pessoas. Eu vou fazer uma apresentação prévia, então, minha e do objetivo do projeto, para que a gente possa entrar no objeto propriamente dito desta gravação, tá bom? Como eu disse, meu nome é Nilton Oliveira Gonçalves, eu sou consultor de empresas há mais de 30 anos, sempre na área trabalhista e previdenciária, recursos humanos, departamento pessoal e legislação, tá? E nesse projeto eu vou ser o mentor da sua empresa na área de inclusão de pessoas. O trabalho que nós estamos nesse momento conversando chama-se Projeto Egalas, né? Egalas é uma palavra da língua Esperanto que significa iguais, e esse é o grande objetivo do trabalho. O objetivo é de disseminar a igualdade entre as pessoas, até porque nós somos realmente iguais, então não justifica. Muito do que nós vamos conversar não se justificaria se a sociedade tivesse esse entendimento de que não há diferença porque nós temos alguma característica de pele ou alguma característica física ou alguma origem diferente, questão étnica diferente, mas enfim, não é assim que funciona, então é importante que nós estejamos aqui para trocar informações, né? E a essência desse trabalho tem duas vertentes: orientar e sensibilizar. Orientar sobre as razões que devem motivar uma empresa a ser inclusiva, quem e como incluir. E sensibilizar, pois é fundamental acreditar na grandeza do gesto de incluir, independentemente de lei que obrigue uma inclusão ou de modismo. Isso é muito importante, tá? O grande objetivo desse trabalho é de sensibilização, tá? Porque não adianta você fazer por fazer, você tem que acreditar. Se você fizer por fazer qualquer coisa que seja, a tendência de que isso não vai dar certo é muito grande. E aí você vai criticar a coisa, falar, não era tão bom assim. Não, você tem que acreditar. Acreditando, e nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça, já com a ideia de que do lado de lá, de que desde do lado de vocês, essa crença, essa ideia de que a coisa vai dar certa, ela já existe até pelo fato que nós estamos aqui conversando. Tá? Então, vamos trabalhar juntos para que realmente dê certo esse projeto de inclusão. Antes de efetivamente entrar no tema deste vídeo, eu queria explicar um pouco para vocês, porque o projeto, o que vocês estão diante nesse momento, do produto chamado Box Egalas. O Box é composto de videoaulas, slides e livretos. Tá? Qual a ideia desse Box? A ideia é de oferecer para a empresa a possibilidade de que a empresa consiga, por ela própria, fazer a implantação dessa cultura, fazer a adoção dessa cultura da inclusão. Mas vamos dar uma lida que vocês vão entender. A ideia consiste em permitir que a empresa analise, avalie e, caso se sinta confortável e segura, ela mesma internamente constitua uma equipe, a qual denominamos comitê, e multiplica as informações recebidas visando implantar o conceito de empresa com responsabilidade social e inclusão de pessoas. Tá? Então, é o objetivo, ou nós estamos permitindo com que a empresa ela mesma consiga, com as ferramentas que nós vamos oferecer nesse box, que são 20 ou 21 módulos, fazer a inclusão. Porém, vamos para a segunda parte. Por outro lado, sabemos todos que nem sempre uma mudança de cultura se esgota com informações ou com informações prestadas pelo público interno. Muitas vezes a presença externa de alguém a complementar o entendimento, a apoiá-lo ou a acompanhá-lo se faz necessária. É o que a gente brinca e fala que o santo de casa não faz milagre, né? Infelizmente, às vezes nós precisamos, infelizmente ou enfim, felizmente no caso para consultoria, por exemplo, é bom que haja esse apoio externo, né? Mas o importante é a soma da vontade da empresa com alguém que possa ajudar a fazer a coisa acontecer. Sendo assim, caso sua empresa esteja no primeiro cenário e a equipe interna dê conta de proceder às mudanças, visando tornar a empresa inclusiva, desejamos desde já sucesso nessa empreitada. Por outro lado, caso sua empresa esteja no universo daquelas que desejam suporte externo, na forma de consultoria visando uma segurança e um apoio maiores, fica a mensagem. Contem conosco, estamos aqui justamente para ajudá-los, tá bom? Vamos em frente? Por fim, iremos apresentar as inúmeras vantagens pessoais e profissionais que os envolvidos sentirão, inclusive e principalmente a empresa, pois as empresas inclusivas vendem mais, além de possuírem equipes mais felizes. E é verdade, a gente vai, pelos diversos módulos que nós vamos passar, nós vamos ter essa informação. Tá? A equipe é mais feliz e a empresa é mais feliz também porque vai vender mais e vai ter um time feliz. Isso é o melhor dos mundos, né?
Isso independe do ramo de atividade ou do porte da empresa. Incluir é nobre, grandioso e lucrativo. Repetindo, incluir é nobre, grandioso e lucrativo. Bom, mas dito isso, bora. O tema deste vídeo é adictos. Adictos. Não sei se vocês já ouviram a palavra. Todo mundo já ouviu, será? Você sabe o que é adicto? Você sabe o que é adicção? Ou adição? Não é a conta matemática, não, tá? É outro tipo. Vamos lá. Vivíamos para usar e usávamos para viver. Um adicto é simplesmente uma pessoa cuja vida é controlada pelas drogas. A definição é do Narcóticos Anônimos, né? Vivíamos para usar e usávamos para viver. Isso é dependência. Basicamente, o adicto é quem depende de algo, geralmente de alguma substância química. Tá? Essa é a essência da definição do adicto, é alguém que tem uma dependência química. Existem duas modalidades essenciais de adicção, que são as drogas lícitas, medicamentos e bebidas, e as drogas ilícitas. Pois é, na verdade, bebida também, medicamento de uso, ou melhor, num uso não controlado, de maneira não adequada, também é um tipo de droga, e a gente sabe disso, né? Então, apesar da divisão de modalidades, o ilícito nem se fala, é óbvio, né? Mas o lícito mal usado também acaba sendo absolutamente nocivo. Uma pergunta para vocês, vamos lá. E a adição por comida, a adicção, o vício por comida existe? O que vocês acham? Antes da gente mudar para o outro slide. Façam suas apostas, sim ou não? Talvez não vai. Vamos ver? Já falaram? Já pensaram? Já entre si vocês já conversaram? Então vamos. Existe. A resposta é sim. Quando usamos a comida para modificar um estado de consciência, ela atua como se fosse uma droga. Num projeto de emagrecimento, a reeducação nutricional implica na redução quantitativa ou qualitativa do alimento. Ao reduzirem a comida, várias pessoas se defrontam diretamente com as emoções e sentimentos que a ingestão excessiva bloqueava. Ansiedade, depressão, estresse, raiva, pessimismo e outras, que eram neutralizadas pelo excesso alimentar antes mesmo de se tornarem conscientes. Nestes casos, a abordagem psicológica é fundamental ao lado da médica nutricional. Então, sim, existe a adição, existe o vício pela comida. E a gente, pensando melhor agora, antes da pergunta que foi feita no slide anterior, a gente sabe que sim, existe, né? O vício pela comida. Adição e drogadição. Opa, drogadição. O que é isso? Eu não falei de drogadição até agora, né? Vamos ver primeiro, então, o que é drogadição. Em primeiro lugar, vamos definir. Termo usado para o processo de adição de drogas. Considera-se pelas ciências médicas conjugadas com as ciências sociopolíticas ser drogadição o termo preferível para referir quer a dependência, quer a farmacodependência, quer a toxicomania, na hipótese de se poder inferir aí uma gradação, o que usualmente acontece na maioria dos casos. Sob a ótica de inclusão social, falar em drogadição é politicamente preferível a citar diretamente alguma das modalidades. Então, ao invés de falar, olha, a pessoa é dependente, a pessoa é viciada, a pessoa sofre de drogadição. Fica melhor falar assim. Tá, é um termo mais técnico? É, mas é mais leve, bate menos na pessoa que tem esse problema. Tá? E tem uma definição também de toxicodependência. Vamos ver o que, apesar de ser só um conceito, mas é importante a gente saber, né? Toxicodependência é um termo genérico que designa toda e qualquer modalidade de vício bioquímico por parte de um ser humano, seja alguma droga, substância química ou a superveniente interação entre drogas causada ou precipitada por complexo de fatores genéticos, biofarmacológicos e sociais. É uma definição, fica aí, não vamos precisar ficar batendo na definição o tempo todo, mas, puxa, o que é mesmo toxicodependência? Qualquer coisa, voltamos aqui, tá bom? Vamos em frente. É um trabalho, aqui existe um link, eu deixei esse link para vocês, um trabalho muito bem feito, muito detalhado, muito conceitual, porém muito interessante, e até porque é conceitual, ele é profundo, chamado Questões Éticas e Morais do Conceito de Drogadição. Eu recomendo para quem quiser aperfeiçoar o assunto, tá bom? Adição e drogadição, formas. Então são, me parece que 3, nós vamos ver agora formas de adição e drogadição. A adição psíquica refere-se à necessidade de usar certa droga para obter alívio das tensões, sensação de bem-estar. Caracteriza-se por fenômenos cognitivos, com busca recorrente pelos efeitos iniciais do uso.
A adição psíquica ou dependência psicológica normalmente age no cérebro e produz um ou mais dos efeitos: redução da ansiedade e da tensão, euforia ou outras mudanças agradáveis do humor, impressão de aumento da capacidade mental e física e alterações da percepção sensorial sobre a própria dependência química em ação na pessoa. Os sintomas mais comuns são a ansiedade, a sensação de vazio, as dificuldades de concentração, os quais, contudo, podem variar em extensa gradação na intensidade e no tipo de pessoa para pessoa. Então, essa é a adição psíquica, uma forma de vício psíquico. Dependência física, já dá para a gente imaginar alguns cenários, né? Dependência física é um estado de adaptação do corpo a uma droga, que suscita distúrbios físicos se o uso da droga é interrompido. Significa uma perda de controle sobre o uso da substância, criando um estado chamado de craving, em tradução livre, ânsia. A influência do tempo de uso da droga no usuário depende de vários fatores: forma de uso, compreensão física do indivíduo, bem como sua carga genética. O uso de uma droga em quantidades e frequências elevadas faz o organismo criar por homeostase meios de defesa, causando adaptação tal à droga que, na falta, funciona mal. É o que, pessoal? Abstinência, né? Síndrome de abstinência. Eu não sei se vocês já tiveram a situação de conviver ou de ver uma pessoa com síndrome de abstinência. É terrível, é terrível. A pessoa, ela fica incontrolável. É muito complicada a situação. Por isso tudo nós estamos falando. Adição, drogadição, enfim, que são palavras sinônimas e complementares, é um desafio muito grande. Conviver com um adicto, conviver com uma pessoa com vícios químicos é muito complicado. É um desafio e nós estamos aqui justamente para mostrar a dificuldade, mas também o quão prazeroso é quando vencemos o desafio. Toxicomania. A toxicomania, que vem com um monte de explicações em latim e grego, vamos pular essas duas linhas, senão a gente não vai conseguir evoluir, caracteriza-se pelo uso excessivo e repetido de uma ou mais drogas, como analgésicos e psicotrópicos, sem efetiva necessidade ou justificação terapêutica. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a definição estrita da toxicomania compreende os 4 elementos seguintes. Então vamos lá: compulsão de consumir o produto, tendência de aumentar a dose, dependência psicológica ou física do produto e o surgimento de consequências nefastas sobre a vida cotidiana da pessoa, situações emotivas, sociais, econômicas e etc. Pessoal, vamos ver esse vídeo? É muito importante, muito interessante. Bom, não me lembro exatamente quando eu dei o primeiro pega no cigarro, cara, mas deve ter sido do cinzeiro do meu pai, da minha mãe, porque eles fumaram uma época, né? Eu lembro que eles mandavam eu comprar um cigarro, eles fumavam Mont Blanc, fumaram o Albany. Eu acho que o primeiro cigarro que eu dei um pega foi um Albany, cara, aquele filtro de carvão ativado. Né? Depois, com 16 anos, para me firmar, para firmar mesmo como adolescente rebelde, comecei a fumar e a beber, cara. Né? Cerveja, cigarro, e aí comecei. Foi indo. Primeiro eu fumava Belmonte, que eu era metalúrgico e trabalhava numa firma, e todo mundo fumava Belmonte. Depois eu passei a fumar Hollywood, por causa da seda do Hollywood que a gente usava para fumar maconha. E depois eu fiquei fumando Marlboro, fumava 3 maços por dia de Marlboro, cara. Fumei Marlboro até 2000. Em 2000 eu tive um piripaque no pulmão, tive um derrame pleural por causa de uma costela que eu quebrei, mas estava uma bola de neve, eu estava com 200 quilos, estava super diabético, estava fumando pra caramba, me drogando pra caramba, eu quase morri. Aí a experiência eu parei na marra, por uma experiência traumática. Acho que um cara que é fumante, assim como eu fui, tem que ter uma experiência traumática. A experiência traumática foi que eu tive que fazer uma punção no pulmão esquerdo, né? E o médico fez essa punção a seco em mim, quer dizer, eu tomei uma anestesia local aqui, e ele vai enfiando um negócio num caninho nas suas costas, parece uma agulha de tricô, tá ligado? Agulhona assim, é um tubão, ele enfia assim, aí você sente furar a pleura, assim, aí furou a pleura, aí ele falou, enquanto ele tava tirando o líquido do meu pulmão, ele falou assim: rapaz, precisa parar de fumar, meu, senão você vai morrer. Aí eu lá, gordão, disse, doutor, não consigo parar de fumar. Ele falou: eu te dar
um negócio, vou te mostrar uma coisa que você vai parar de fumar na hora. Quer ver? Eu falei que era. Ele pegou, ele mostrou o sangue que ele tirou de dentro do meu pulmão, saca? Era uma mistura, era uma lama preta, tipo uma Coca Diet lamacenta, cara. Você tá dentro de mim, meu? Ele falou, tava. Aí eu parei. Eu fiquei na UTI tendo espasmos de tipo cold turkey de cigarro, saca, meu? Eu acho que o Marlboro, aquele design dele é um design que você fica meio hipnotizado, tá ligado? É tipo, como se é subliminar o negócio, tá ligado? Eu vi aquele vermelho e branco, aquele bagulho assim, assim, ai, caramba. E foi passando, traumaticamente deixei de fumar. Fiquei sem colocar uma de cigarro 10 anos na boca, velho. Aí fazia uns 3 anos atrás, eu estava na Patagônia, com a minha família, com a família da minha esposa, que é argentina, e eu fui descer, fazer rafting, né? Fazendo um gordo fazendo rafting, cara. Eu fui descer na corredeira e eu caí do barco, velho. Mó terrível. Muito doido, eu fiquei muito pego de adrenalina, foi o maior bagulho mais louco da minha vida. Mas chegou que a hora que eu desci do barco ali, eu vi meu cunhado fumando cigarro, eu falei, daqui, cara, de nervoso, da adrenalina, eu fumei um cigarro. A partir de então eu vim fumando escondido durante 2 anos da minha esposa, cara. Fumando pela rua, fumando charutinho, fumando charuto, e comprava massa, jogava massa pela janela do carro, sabe, meu? Aí eu tive que pedir socorro. A hora que eu vi que eu tava voltando a fumar de verdade, que eu tava com vontades mesmo, e sabe, pigarro voltou, aquele, né? Não tinha mais como esconder da minha esposa, eu procurei ajuda no psiquiatra. E o psiquiatra me receitou aí uns ansiolíticos, né? Ansiolíticos. E, pô, eu parei de novo, cara. Parei de novo. Mas assim, tem aqueles links, cara. Pô, tomar cerveja dá aqueles links, daquela vontade. Tomar café daquela vontade. E eu não posso ver o guitarrista da minha banda que me dá vontade de fumar, cara. Eu vejo o cara, eu posso ficar 1 ano sem ver o cara sem fumar 1 ano, cara. Eu vejo o cara me dá vontade de fumar, cara. Mas assim, o conselho é força de vontade e procurar ajuda médica, meu. Ajuda especializada de psiquiatra, porque senão sozinho assim não dá, meu. Eu acho que esse negócio de usar adesivo, cigarro eletrônico, é tudo papo furado, cara. O negócio é lá dentro mesmo, assim, cara. Tem que ir lá no psiquiatra e se entupir de remédio pra poder parar com essa parada. Perigoso, hein? Links, né? É o que o pessoal fala realmente, né? Pedi um cigarro, acabei de tomar um café, pede um cigarro. Depois do almoço, pede um cigarro. Não, é complicado, é muito desafiador. É muito desafiador. Se vocês tiverem a oportunidade de ler a respeito ou de verem mais vídeos, e nós vamos ter mais um pelo menos aqui neste módulo, é muito desafiador você conseguir parar, quebrar o teu vício. Normalmente é unânime, praticamente unânime, que a pessoa sozinha não consegue, ela precisa de um apoio. Vamos lá. A CLT, todo mundo sabe que é a CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho, ela no artigo 482 fala que constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador embriaguez habitual ou em serviço. Só que a CLT é de 1943, um bocado de tempo já, né? Naquela época o conceito era diferente. Naquela época beber era uma má conduta, era um mau hábito, e era uma coisa que em tese era controlável. Não existiam estudos que mostravam que a pessoa era dependente. A pessoa era, desculpa a expressão, era vagabunda. Ela podia parar, mas ela não queria, porque ela gostava. Estava no caráter da pessoa. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? O conceito de embriaguez como fator desencadeador de uma justa causa hoje é praticamente letra morta. O que quer dizer isso? Mudou, na verdade, como nós estamos falando, hoje dificilmente você usa esse artigo 482 da justa causa para pessoa que sofre de alguma dependência. Ela tem que ser tratada. Vamos lá. A empresa não é obrigada a manter o vínculo empregatício com o empregado considerado incapacitado para o trabalho, ou seja, é prerrogativa da empresa demitir o empregado sem justa causa a qualquer momento, desde que pague os direitos rescisórios, né, decorrentes da dispensa imotivada. Entretanto, em se tratando de casos de doença decorrentes de dependência química e sob a ótica dos princípios constitucionais como a valorização do trabalho humano, a função social do contrato, a dignidade da pessoa humana, entre outros, que norteiam esta relação, da mesma forma que a empresa se beneficiou da mão de obra deste empregado enquanto esteve capacitado, prima-se pela tentativa de recuperar sua condição de saúde antes de qualquer despedida arbitrária ou mesma motivada. Vamos em frente. A embriaguez à luz da jurisprudência. A Justiça do Trabalho entende que o empregado que se embriaga habitualmente é considerado uma pessoa enferma, que tem uma doença e necessita de um tratamento médico antes de qualquer medida drástica como a demissão por justa causa.
A jurisprudência trabalhista também considera a embriaguez habitual uma enfermidade e entende que o empregador deve ter um olhar mais humano para o caso, oferecendo meios e alternativas que permitam ao empregado passar por um tratamento para o seu caso. Contudo, a CLT ainda mantém a embriaguez seja habitual ou ocasional como uma falta grave e que pode haver uma dispensa por justa causa. Por essa razão, caso ocorram situações como esta, o empregado poderá recorrer à justiça para reverter a justa causa e o empregador tem que comprovar que realmente se trata de uma embriaguez ocasional. Mas, de qualquer maneira, seja habitual, seja ocasional, seja da maneira que for, melhor evitar a dispensa, principalmente por justa causa. Vai ser revertida, a chance de reversão é imensa, porque a tendência é de que seja mostrado que a pessoa é dependente. Contratar um ex-adicto ou dependente químico em processo de reinserção e ressocialização. Tudo que o dependente em processo de recuperação precisa é ser tratado como qualquer outro ser humano. A reinserção do dependente químico em abstinência no mercado de trabalho é muito mais delicada do que se pensa. O indivíduo que muitas vezes é julgado e discriminado por se envolver nas drogas, rotulado como vagabundo, não encontra oportunidades na sociedade para se erguer como ser humano. É nesse contexto em que muitos dependentes em abstinência se encontram. Portas fechadas para a oportunidade, mas com a cobrança de voltarem a ser alguém na vida, pelas forças do próprio braço. Então, uma contradição que não só eles, uma contradição da sociedade, né? A empresa é motivada a contratar, como nós estamos falando aqui nesse momento, né? A pessoa que sofre da dependência, ela precisa voltar a trabalhar. Mas esse casamento, essa união, é muito difícil, a gente sabe que é desafiadora e precisa das duas partes, de uma entrega muito grande das duas partes, porque as armadilhas no processo são muito grandes. A gente viu lá atrás, nos vídeos anteriores, nos slides anteriores, as armadilhas para a pessoa voltar a reincidir, na verdade, no uso da droga. Então, se não tiver o apoio, se ela não tiver o entendimento da empresa, da família nem se fala, óbvio, né? Mas da empresa fica muito complicado, é muito desafiador. Vamos lá. O mestre em prevenção à drogadição Cornélio Schwamberg diz que a importância da reinserção social do dependente químico no mercado de trabalho é muito grande. Depois que o indivíduo se envolve, isso é muito interessante, tá, pessoal? Depois que o indivíduo se envolve nas drogas e conhece a sensação de prazer que ela traz, não existe o desaprender, mas sim o reescrever uma história, porque ele sempre vai conviver com aquilo. Por isso é importante oferecer a esse indivíduo novas oportunidades, para que ele possa se erguer. Tá? Então não dá para esquecer o passado. Não adianta, esquece isso, vamos começar. Não, isso é uma coisa que está na vida dele, marcou e marca profundamente. Basta a gente ver essas histórias todas que a gente vai ver aqui e outras que com certeza vocês conhecem também. Não dá para simplesmente deixar falar esqueça. Vamos começar de novo, vem comigo, vem cá. Ainda existe o costume de rotular a pessoa que faz uso de álcool ou de outras substâncias psicoativas como alcoólatra ou drogado. Mas o que muitas pessoas esquecem é que esse mesmo indivíduo tem uma séria doença crônica que precisa ser tratada. Os dependentes químicos não são marginais nem bandidos ou pessoas não merecedoras de confiança por sua natureza. Se os rotularmos dessa maneira, corremos o risco de cair no moralismo, onde essas pessoas são julgadas como fracas, de pouca força de vontade e sem caráter. O que, segundo a professora doutora Selma Frostar Costa, assessora de diversos municípios na área de atendimento à dependência química, é extremamente prejudicial para a recuperação do dependente. Vamos a mais um vídeo, pessoal? Vamos lá. Silencioso, bem diferente da pressão de um estádio lotado. O início da minha sobriedade foi aqui. Sem badalação, sem o glamour que acompanha um ídolo. Para eu receber a visita, eu tinha que me comportar bem durante a semana. Um choque de realidade. Eu fui lá para me tratar e tenho que ficar trabalhando com inchada. Eu ficava revoltado. Para alcançar qualquer objetivo, por mais simples que seja, é preciso cumprir etapas às vezes frustrantes, como o tempo que a gente perde no trânsito para chegar ao destino desejado. O dependente químico é acelerado, não sabe lidar com as frustrações das etapas intermediárias. Ele quer agora, está condicionado pelo prazer instantâneo da droga. Esse imediatismo atrapalha, complica mais o tratamento. Eu pensei, vai dar 3 meses, vamos me libertar. Foram 15 internações. Por que o dependente químico resiste tanto ao tratamento? Pensava que sozinho ia conseguir, né? Como
por ficar livre dessa prisão química. Entra, doutor, no meu quarto. É aqui? É. Essa não é a casa do Walter Casagrande, mas o lugar onde ele reaprendeu a viver. Aqui começa o hábito da disciplina, que o dependente químico não tem disciplina nenhuma. E regra é o que não falta por aqui. 9, 9h30, passa uma vistoria, se a câmera não estiver arrumada, você perde pontos, né? Mas você não pode ficar dormindo até as 10 da manhã. De jeito nenhum. Mesmo sem usar drogas desde setembro de 2015, Casagrande ainda vem para cá se refugiar da agitação do dia a dia, ou quando sente que está vulnerável numa situação de risco de recaída. Mas há 10 anos e meio, quando entrou aqui pela primeira vez, a condição dele era outra. Eu estava um zumbi, completamente destruído, estava à beira da morte. O filho mais velho, com 21 anos na época, decidiu interná-lo numa clínica de reabilitação. Esse tipo de internação, em que a família acata a orientação do médico sem consultar o paciente, é chamada de involuntária. O voluntário é muito mais fácil, porque ele já chega aceitando que é um doente, um dependente químico. Agora, quando o paciente está involuntário, ele normalmente chega na negação, né? Não sou dependente químico, não sou doente, não uso tanto assim. Eu achava que estava errado. Você achava que estava tudo errado? Estava tudo correndo normal. O mundo interno do dependente químico é uma combinação de prazer intenso com falta de autocrítica. O resultado é delírio de grandeza e sensação de onipotência que o impedem de reconhecer que está doente. Ele só começa a descer para encarar a realidade quando entra em abstinência, porque a autocrítica vai sendo recuperada. Nessa fase, ele costuma ser depressivo, fica mais convencido de que precisa de ajuda. É de grande importância a fase da depressão, né? Onde o paciente deprime e olha para aquilo que ele fez. Quais foram as perdas, né? O que ele causou para a família, para ele, para a sociedade. Em apenas 10 dias de abstinência, a atividade começa a ser recuperada. Em 3 meses, a melhora é ainda maior, embora o funcionamento do cérebro ainda mostre sinais de ação da droga. A internação não é uma prisão, mas é um lugar onde não tem drogas. Por isso, é indicado aos dependentes químicos que não conseguem manter a abstinência, como foi com a Viviane, internada há 6 meses numa clínica para mulheres. Sempre achei que eu ia ter um controle. Eu podia chegar do serviço, fazer minha janta, abrir minha gaveta, pegar minha droga de preferência, fazer o uso e continuar com uma vida normal. Só que eu começava e eu não parava. Em 11 anos, esta é a 15ª internação da Viviane. E pela primeira vez, ela está muito perto de receber a alta da clínica. Dessa vez eu quis de verdade. Tô cansada da antiga vida. Se tratando de vulnerabilidades, a gente vê a mulher muito mais propensa, né, a essas questões. O homem, ele tem um traço para criminalidade. Aos 30 anos, Viviane tem 2 filhas, ambas concebidas em períodos de uso intensivo de drogas. Foi um fruto de prostituição. E eu não sei quem são os pais. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Então eu quero ser exemplo para elas, para as 2. Viemos, Senhor, agradecer. Longe das filhas, Viviane dirige às colegas da clínica esse sentimento maternal resgatado durante o tratamento. Bom apetite a todas. Amém. Boa tarde, família. Hoje é arroz, feijão e frango. Servir o almoço é apenas uma das funções da Viviane por aqui. Ela e todas as outras pacientes precisam cumprir tarefas como parte do tratamento. Casagrande também tinha uma série de obrigações quando ficou internado. 7h15 eu tinha que regar a horta. Depois das 10h30 eu trabalhava na horta, limpava a sala de grupo à tarde, dava comida para o cachorro. Hábitos e disciplina nada fáceis de se criar num dependente químico. Lá para mim era punição. Quando chegava o momento de ir para a horta, eu ficava revoltado. Estou pagando e tenho que trabalhar na horta. Era isso que eu pensava.
Maurício esteve internado na mesma clínica que o Casagrande 20 anos atrás. Desde que saiu, ele nunca mais usou drogas. Aquela rigidez para você fez sentido? Fez. Te ajudou? Para mim é fundamental porque eu não tinha rotina, né? Eu levo essa disciplina, essa rigidez até hoje, nos dias de hoje, né? Mas o paciente demora a adquirir essa consciência. Ele acha que não precisa de tratamento e não aceita a internação. E entra na fase da raiva. Eu fiquei 4 meses revoltado, querendo ir embora, me despedia todo dia lá. Parei de pagar a clínica para eles me mandarem embora. Depois ele passa para a fase da negociação junto com uma manipulação. Já tô bom, não preciso estar aqui, né, dou conta de estar lá fora. Enquanto o Casagrande estava na fase de negociação, a clínica orientou a família a não visitá-lo. Se eu recebesse a visita da minha mãe, se eu chorasse na frente dela e falasse, pô mãe, puta, eu tô com saudade dos meus filhos, tô com saudade da senhora, eu quero comer a sua comida, ela ia chorar e ia falar, pô, meu filho tá sofrendo, vou levar ele embora. Na hora ela ia fazer isso. Eu ia fazer essa cena. Depois de quantos meses na clínica você passou a receber visitas? 6. Foram 3 meses e mais 3 meses para sair da fase de negociação. E a primeira visita que eu tive foi dos meus 3 filhos. Casagrande ainda tentou convencer os filhos, mas eles tinham sido alertados pelos médicos. Falei para ele, pô, Vitor, já tô aqui 6 meses, acho que eu preciso trabalhar, tal. Ele falou, pai, você só vai sair daqui com alta. E não te incomodou obedecer o filho? Não me incomodou. Eu acho que foi a minha última gota de manipulação, foi aquela. A família muitas vezes não tem orientação, não busca ajuda. E muitas vezes na intenção dessa ajuda, ela acaba sendo conivente, né, com a continuidade do uso. Há 16 anos, Cristina busca ajuda para o filho. O primeiro passo foi a igreja, depois a clínica. Aí ele ficou na primeira, ele aguentou ficar 6 meses. Depois disso, Alan foi internado mais 5 vezes. As amizades e tal, né? Aí, vamos cheirar, já comprou mesmo, já tá na banca. Deixa eu te falar uma coisa, tipo, né? Tem que assumir a responsabilidade, ninguém leva ninguém a nada. Você tira porque você vai lá e você gosta. Isso mesmo. Como eu fiz também. Você controla a sua vida ou a droga te controla mais? Não, eu controlo a minha vida, claro, claramente, né? Ele ainda não entrou na fase de aceitação, o que dificulta todas as tentativas da mãe em ajudá-lo a se recuperar. A partir do momento que o paciente aceita e entende que ele é dependente químico, ele entra no tratamento. E aí fica bem mais fácil, né? Mas a família não desiste. Desta vez foi procurar ajuda numa unidade do CAPS, o Serviço Público de Saúde Mental, que presta atendimento gratuito a usuários de drogas. O CAPS, ele é a porta aberta. O indivíduo que foi procurar atendimento em que ele vai se sentir próximo da sua casa, não vai precisar sair daquele espaço. Para surpresa da família, o Alan resolveu participar dos grupos do CAPS. Eu falo que eu vou mudar e sempre quando eu saio do portão para fora, sempre as mesmas coisas. Acho que agora vai dar certo, se Deus quiser. Eu estou firme e com fé que ele vai sair dessa sim. Porque fora das drogas é uma excelente pessoa, mas com droga não dá. Eu pretendo fazer uma faculdade de gastronomia e cozinha. É gostoso a sensação, né, meu? De estar fazendo o que eu gosto, entendeu? E sóbrio também, né? Melhor ainda. Encontrar outras fontes de prazer é fundamental para criar uma nova rotina distante da droga. Estimular essa descoberta também faz parte do tratamento. O dependente químico fica muito preso à droga, né? Aí ele não sabe fazer nada, só usar droga. E aqui, por exemplo, o cara pode fazer palavra cruzada, pode pintar, pode escrever. É toda uma reeducação de vida, uma reorganização de prioridades e valores. Quanto tempo levou para você se sentir seguro de dizer, não, agora estou legal, acho que eu consigo tocar a vida lá fora? Eu tive alta depois de 1 ano.
Era hora de entrar na fase de ressocialização. É quando ele sai da clínica e volta para a sociedade. É na ressocialização que a gente vai ver se o paciente... Terminou, pessoal. O vídeo dá uma cortada e aí ele termina. Até porque também ele ficaria um pouco longo demais, né? Mas já passou a mensagem, né? Que mensagem? Que é muito difícil, né? Casa Grande 1 ano e ele voltou. Não, me parece que não depois desse vídeo, mas desse período de mais de 10 anos de vício pesado, muitas entradas e saídas. Aquela moça 15 vezes, ela voltou. O outro rapaz me parece que 3 ou 5 vezes, mas ele mesmo falou que quando saía, ele achava que estava tranquilo e voltava a usar a droga. Então é muito desafiador de verdade. E eu não preciso falar isso para vocês, né, bater muito, porque na verdade vocês sabem disso. Provavelmente vocês conhecem histórias próximas, infelizmente, do quão difícil é a vida da pessoa que entra no vício químico. Tá? Vamos em frente? O desafio para ambos, empresa contratada, é enorme. Por parte do trabalhador, é a oportunidade a ser abraçada, a chance da sua vida, e como tal necessitará de seu máximo empenho e dedicação. Por parte da empresa, além das questões técnicas envolvidas em qualquer contratação, há que se ter a consciência do desafio que está por vir. Talvez nada aconteça, o casamento seja dos sonhos, é o que a gente torce na verdade, né? Mas talvez aconteçam contratempos, e há que se ter noção de que o estopim para deflagrar a volta ao vício pode ser uma palavra mal colocada, uma advertência por uma meta não atingida, e por aí vai. Assim tão nobre e grandioso quanto contratar será compreender o dia a dia desse desafio e o cuidado envolvido no trato com essa pessoa. No entanto, o sabor da inclusão haverá de superar os obstáculos que possam se apresentar no caminho desta relação. Então, não é para tratar necessariamente diferente essa pessoa, não é isso que a gente está querendo dizer. Mas a gente sabe que qualquer problema que essa pessoa venha a ter na relação com a empresa pode ser um estopim. O estopim vai desencadear, vai explodir, né, o risco da volta dessa pessoa para o uso. Por isso que tem que ter também por parte da empresa uma orientação de como tratar, como o relacionamento deve ser com essa pessoa, mas isso não impede a tentativa. Tem que tentar sim. Tem que tentar, vai acontecer um problema, se acontecer um problema, vamos tentar administrar esse problema, porque é muito nobre e é muito satisfatório quando a gente chega no final e essa relação cresce, essa relação se consolida. Bom, pessoal, é isso. Na verdade, é um grande desafio, como nós estávamos falando, mas extremamente compensador. Tá? Então, eu diria para vocês o seguinte: no projeto de inserção, de inclusão social, projeto Galas de inclusão social, estamos falando de aproximadamente 12 ou 13 modalidades diferentes de contratação que nós vamos falar, fora outras informações muito importantes também. Mas eu diria que das 12 ou 13 modalidades de contratação, a de adictos, a de pessoas dependentes químicas, é sem dúvida uma das 2 ou 3 mais complicadas, mais difíceis, mais desafiadoras e, por consequência, mais gratificantes também, quando nós conseguimos com que essa relação se torne, se consolide e se perpetue. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por este momento, por este vídeo. Temos mais. Vamos em frente.